Honra a cultura do reino. Diga, honra a cultura do reino. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8. João diz assim: tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Nova tradução na linguagem de hoje. Honra é uma virtude que tem o poder de nos emocionar. Homens de honra, mulheres de honra, atos de honra tocam profundamente a gente. A honra, ela nos arranca lágrimas, ela nos emociona, principalmente quando envolve atos de coragem, quando é uma honra que envolve um sacrifício pessoal, né? Para honrar alguém, um pai, um avô, a memória de um ente. Quando você vê um filme, por exemplo, pode olhar, qualquer filme de grande sucesso, a honra vai estar sempre entrelaçada com as cenas emocionantes. É um irmão honrando um outro irmão, uma irmã honrando outra irmã, pelo seu amor. Sempre os roteiros. Nós vamos amar essas cenas, vamos aplaudir essas cenas, atos honrosos, porque nos emocionam. Mas, se a gente parar para pensar e se perguntar, e a honra na vida real? Onde está a honra no dia a dia? Eu acho que existe um problema sério quando a gente fala de honra na vida real, na nossa cultura. Quando eu digo cultura atual, especialmente cultura brasileira. Nunca falei disso assim, pregando, mas acho que há. E também isso tem se agravado com a pós-modernidade, com o advento das redes sociais e com essa nova geração. Isso tem se agravado. Eu vejo o brasileiro como um povo extremamente feliz, apaixonante, cativante, acolhedor, criativo, inteligente. O brasileiro é inteligente, é criativo. Profissionais brasileiros, quando vão para os outros países, se destacam por sua capacidade, por sua inteligência, por sua criatividade. Quando decidem se dedicar a alguma coisa, quando decidem fazer bem alguma coisa. Amém ou não amém? Mas quando a gente olha a massa, de uma maneira geral, o brasileiro leva as coisas meio à moda da breca, meio na zoação, né? Não leva a sério os seus compromissos, o horário, a sua palavra, a história da nação. Zomba de si mesmo, da sua história, e exagera nisso. Os nossos heróis são todos estrangeiros. Os nossos, nós não levamos a sério. Nós não honramos os nossos heróis. Ou nós nos esquecemos deles, ou nós os criticamos. Eu ouvi um especialista falando por que o Brasil não tem prêmio Nobel. Não tem nada a ver com questão de capacidade.
O Brasil teria capacidade de ter prêmio Nobel? Sim ou não? Sim, claro que sim, mas não tem. Se um americano compra uma mansão, você sabia que os outros americanos aplaudem e admiram? Celebram isso. Se um americano está sentado em alguma lanchonete e um outro para com uma Ferrari, com um carro luxuoso, bonito, a mentalidade deles vai dizer, quando ele parar, vai dizer: parabéns pelo seu carro, que legal. Eles vão ficar felizes porque aquele carro, naquele bairro deles, é um orgulho para eles. Eles vão ficar felizes com aquela casa bonita na rua deles. Eles vão ficar felizes com aquele carro daquele vizinho. Parabéns pelo seu carro. Parabéns, que carro lindo. Eles acham isso legal. O americano, se um pastor descer de helicóptero na igreja e vier ao púlpito com um terno caríssimo e morar muito bem, o americano vai dizer: pô, legal, meu pastor é um homem próspero, meu pastor é um homem feliz, meu pastor é um homem que Deus está com ele. Se um pastor norte-americano chegar para o povo e dizer: irmão, eu não tinha como pagar a luz, eu não tinha comida em casa, aquele irmão ali, estava no mercado, eu falei: Jesus, eu não tinha dinheiro para pagar a conta, o irmão veio lá e pagou a minha conta. Lá em casa não tinha papel higiênico, não tinha nada, o irmão foi lá e supriu. O mês passado eu não tinha como pagar a conta de luz, o irmão foi e pagou. Você acha que o americano vai ficar com pena desse pastor? Ele vai dizer: você não é homem de Deus, não. Deus não está contigo, não. Deus não está contigo, não. Porque eles odeiam a cultura da pobreza. Nós admiramos isso. Se alguém prospera, a gente diz: roubou. Se alguém está com a mansão, você fala: esse cara aí deve ter roubado. O patrão brasileiro, o empregado olha para ele e quer que ele perca tudo. O japonês, ele foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Mas quando o japonês vai para a empresa e ele trabalha na Honda, ele ama a Honda. Ele dá vida pela Honda. Ele veste a camisa, não, ele tatua no corpo. Ele quer que a Honda prospere. Ele não fala mal da Honda. Brasileiro? Ele trabalha na empresa e ele fala mal da empresa. Ele fala mal do patrão. Se alguém der R$50 a mais para ele, ele muda. Ele pensa nele, no interesse dele. Ele não pensa na coletividade. Um cara do país desenvolvido, ele pega o lixo e diz: não vou jogar lixo no chão. Por que eu vou sujar o meu bairro? Graças a Deus, Curitiba tem essa mentalidade. Mas no resto do Brasil? Não sou eu que vou catar, não é meu quintal. Joga. Não tem esse cuidado. Sabe? Então por que a gente nunca vai ter prêmio Nobel? Porque lá, quando alguém se destaca, todo mundo aplaude, todo mundo fala bem. Aí alguém vai dizer: tem um defeito, tem um pecado. Martin Luther King ali, tem uma história negamente, tem algum pecado de bebida ali. Não, mas o cara fez grandes coisas, vamos focar nas coisas boas. Vamos focar nisso aqui. Não, o cara merece um prêmio Nobel, porque ele fez algo bom. Brasileiro não. Se alguém se destaca, vamos bater. Se alguém apareceu, vamos falar mal. Se alguém está aparecendo aqui, vamos criticar. Coloca as notas americanas aí. Coloca as notas americanas, por favor. Olha as notas americanas. $1. $2. $5. $10. $20. $50. $100. Coloca as notas brasileiras. Um beija-flor. Uma tartaruga. Um pássaro aí, quando não sei o que é aquilo. Um papagaio, uma onça.
um peixe, um lobo-guará. É isso aí, meu irmão. A gente coloca animais nas nossas notas, porque a nossa nação não tem heróis. Nós não honramos. Não temos um barão de Mauá. Leia a história desse cara, patriota que foi. Nunca vamos ter prêmio Nobel, porque não honramos a nossa história. E isso tem se agravado ainda mais com a internet e as novas gerações. Agora, não importa quem estuda mais. Não importa quem tem mais conhecimento. Não importa quem tem mais experiência. Agora não importa. Agora você pode ser o que você quiser, diz a filósofa Barbie. O que importa é a sua verdade. E se você grava o vídeo melhor do que o outro e você tem mais seguidores, a tua voz é mais poderosa do que a voz da autoridade. A tua voz tem mais força do que a voz do pastor. A tua voz tem mais força do que aquele que estudou a vida toda e tem mais experiência, 20 anos de experiência. É a loucura dos nossos dias. O cara é doutor, estudou, tem experiência, sabe a vida toda. Vem lá e grava um vídeo, fala alguma coisa. Aí vem um fedelho de 20 anos, porque tem uma aparência certa, grava vídeo, bota uma luzinha aqui, fazer o que tem que fazer, aí grava uns vídeos. Pronto, eu discordo dele. Se você vai dar um conselho, ele para. Quantos seguidores você tem? Porque o valor das pessoas hoje não é medido no mundo real, não é medido pela tua experiência. Você é medido agora por quantos seguidores você tem. O mundo virtual tem se tornado mais importante do que o mundo real. A Bíblia diz, digno de honra são as cães, os cabelos brancos. Mas os mais novos agora não respeitam mais os mais velhos. Acabou isso. Acabou. Agora respeita quem tem mais seguidores. Minha oração é que nós possamos, enquanto povo de Deus, nós possamos restaurar ambientes de honra nos nossos lares, nas nossas igrejas, no nosso trabalho, nos lugares que frequentamos, que quando uma mulher, uma senhora, entrar nesse estacionamento, com peso, levando bolsa, os obreiros estejam atentos para correrem até ela e pegarem a bolsa da mão dela e colocarem no serviço social, em vez de ficar as 4, 5 conversando. Que os jovens, os rapazes, mesmo sem camisa de obreiro, que façam isso. Tia, deixa que eu pego, tia. Eu levo para a senhora. Que os nossos filhos façam isso. Que a gente possa resgatar ambientes de honra no nosso trabalho, nos lugares que frequentamos, que os nossos filhos honrem os seus pais, que os nossos netos honrem os seus avós, que as esposas honrem os seus maridos, que as ovelhas honrem seus pastores, que os cidadãos honrem as autoridades, que os crentes honrem a Deus. E por que a honra é tão importante, pastor? Porque a honra é a chave. Diga, a honra é a chave para recebermos de Deus essa recompensa completa que João está falando. A recompensa que Deus tem para nós tem uma chave para abri-la. Se chama honra, diga honra. É por isso que o inimigo quer removê-la de nossas vidas. Porque ele sabe que a honra traz grandes recompensas. Você nunca vai ser promovido numa empresa que você fala mal dela.
Você nunca vai prosperar numa cidade, num país que você mesmo difama. Você nunca vai prosperar numa igreja com a visão da outra, onde você não é plantado e não se entrega e não ama e não é dizimista. Você só vai prosperar num ambiente em que você honra. Se você não honra aquele lugar, você retém a bênção. Aquela unção não recai sobre você. Infelizmente, muitos cristãos descobrem isso tardiamente. É por essa razão que João escreveu com essa urgência. Ele está dizendo: acautelai-vos. Noutra versão, coloca na tela: acautelai-vos, para que não percamos o fruto do nosso trabalho, antes recebamos plena recompensa, ou recompensa completa. Não está entrando aqui o versículo? Essa é uma declaração séria. Você pode perder tudo que trabalhou. João está escrevendo isso já numa idade avançada. Ele deve ter pensado que é o mesmo versículo, né? E falou: não, já tem. Então, mas é importante ter escrito as duas versões. Acautelai-vos, cuidem de si mesmo, como diz a outra versão, para não perderem o que conquistaram. Por quê? Porque é possível perder tudo o que você conquistou, por não entender a honra. Com base em João, então, a gente pode deduzir que se existe recompensa completa, também existe recompensa parcial. Também existe recompensa nenhuma, sim ou não? Se ele está falando de recompensa completa, por que existe recompensa parcial? Porque existe recompensa nenhuma, senão não haveria necessidade dele falar recompensa completa, é o que eu entendo, né? Então, se Deus inspirou João para falar isso, recompensa completa, se Deus fez questão de deixar isso registrado na sua palavra, é porque Deus quer que nós tenhamos essa recompensa. Diga: Deus quer que eu receba a recompensa completa. A Bíblia vai oferecer alguns cenários de pessoas que receberam recompensa parcial, recompensa nenhuma e recompensa completa. A gente não vai poder entrar em todos aqui, mas eu vou falar de alguns. O povo de Israel passou anos clamando pela libertação de Deus. Estavam no Egito sofrendo, sendo oprimidos, porque Faraó retirou os materiais, né, para que eles construíssem os tijolos. Então eles tinham muito mais trabalho para amassar o barro, para fazer o tijolo. Agora pense comigo, irmão, isso sob opressão, isso sob açoite e em meio ao luto, porque eles estavam trabalhando, pense comigo, e todos os filhos homens sendo mortos no parto. Então aqueles homens, aquelas mulheres estavam em luto, e sendo açoitado, e sendo oprimido. Pense no nível de sofrimento físico, psicológico, emocional. Então, uma dor imensa. Finalmente Deus manda Moisés para libertá-los. Eles são libertos, e são libertos de maneira miraculosa, saem do Egito levando as riquezas dos egípcios. Deus abre o Mar Vermelho, vocês conhecem bem a história. Mas quando eles entram no deserto, a primeira coisa que eles fazem, irmão, é murmurar, é reclamar. Eles só sabiam fazer isso, irmão. Eles só sabiam murmurar, reclamar. O povo murmurador. Depois você lê o texto, quando Moisés está lá no monte, falando com Deus, Moisés diz assim: ô Moisés, desce, Moisés, que o teu povo já se corrompeu. Eu vou matar esse povo, é o teu povo. Aí Moisés fala assim: ô Deus, mas o senhor não vai matar o teu povo? Aí Moisés começa a falar, Deus começa a falar o teu povo, e Moisés, o teu povo. O povo era tão ruim que nem Deus queria, nem Moisés. O povo difícil, irmão. Um fica falando que é o teu povo, povo de dura serviço. Por
Por que Deus odeia tanto a reclamação? 1 Coríntios 10, Paulo vai citar 5 atitudes desse povo que desagradaram a Deus no deserto. E no versículo 10, ele fala da murmuração. Paulo diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A razão é simples. A murmuração é um insulto ao caráter de Deus. Quando eu murmuro, eu desonro a Deus. Com as minhas palavras, com a minha adoração, eu honro Deus. Ao adorar, eu estou honrando a Deus. Mas quando eu murmuro, eu estou desonrando Deus. Quando Jesus diz assim, em Mateus: por que vocês estão ansiosos? E ele vai comparar com os ímpios, com os gentios. Ele diz: quem tem que ficar ansiosos são os ímpios, os gentios, que não conhecem Deus como Pai. Mas vocês são filhos. Ele vai dizer: o Pai de vocês veste os lírios. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios. Sabe quem veste os lírios? É o Pai de vocês. O Pai de vocês alimenta os pássaros. Pensem quantos pássaros existem na terra. É o Pai de vocês que os alimenta todos os dias. Agora, vocês são mais preciosos que os pássaros. Vocês são mais preciosos que os lírios. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Vocês não precisam ficar ansiosos. Vocês não precisam murmurar. Porque vocês são filhos. Então, murmurar não é falta de fé. Murmurar é um insulto. É você dizer que o teu pai é um irresponsável. Que o teu pai não vai cuidar de você. Que o teu pai está te abandonando. Você está insultando ele. Você compreende isso? Jesus fala: quem tem que ser assim são aqueles que não conhecem, mas você conhece o teu pai. Porque murmuração não é apenas falta de fé. Murmuração, irmão, é quando, em vez de você, no problema, se voltar para o teu pai e dizer: pai, eu te adoro, porque eu sei que o Senhor está me provando, porque eu sei que o Senhor pode curar, o Senhor pode resolver, o Senhor pode abrir a porta, a hora que o Senhor quiser, eu te adoro, eu te adoro. Murmuração é o contrário. Murmuração não é só uma questão de fé. Murmuração é você se voltar para o problema e você exaltar o problema. É você adorar o problema. Por isso a palavra reclamar é clamar 2 vezes. Você reclama, você exalta o problema, você eleva. Então a pessoa que murmura, ela esquece Deus e ela eleva o seu problema. Isso, colocar o problema, colocar a dificuldade num altar e só olhar para isso, é um insulto. E era isso que o povo de Israel fazia. Murmuração. Deus queria que eles entrassem na terra prometida, mas por causa da reclamação, eles perderam tudo. Diga: recompensa nenhuma. Deus tira eles e fala assim: eu tenho uma terra boa e larga para vocês. Eles desonram a Deus e não recebem nada. Deus tinha honra, eles não recebem nada. Outro exemplo, Roboão, filho de Salomão. Quando jovem, príncipe, está lá olhando o pai dele governar. Davi se matou de trabalhar, ralou, guerreou, pastor pobre, conquista o seu reino, conquista Jerusalém, se torna um rei rico, poderoso. Salomão não. Salomão nunca pegou em arma. Salomão nunca pegou em espada. Salomão só estudou em colégio particular. Salomão nunca pegou ônibus. Salomão nunca ralou com nada. Não, Salomão sabia falar 2, 3 idiomas, estudou no exterior. Salomão já era formado, doutor. Mas viu o pai ralando. Salomão viu o pai guerreando, viu o pai que o cara era de suor, o cara era de guerra. Davi morre. Salomão agora, doutor, formado, príncipe, criado no palácio. Salomão pega o reino de Davi, com toda a riqueza, e amplia. Salomão com mais cultura que Davi, com mais conhecimento que Davi, mais estudado que Davi. Salomão amplia o reino de Davi e
torna o reino de Davi muito maior do que o reino era. Aí vem o filho de Salomão, Roboão. Roboão nem conheceu Davi, meu irmão. Roboão já nasceu em plena riqueza. Roboão já nasceu em pleno luxo. Nunca soube. Salomão nunca andou de ônibus. Roboão não sabia nem o que era ônibus. Roboão nunca foi no subúrbio. Roboão não sabia nem que pobre existia. Roboão era rico no outro nível, você entende? Playboy, mas playboy mesmo assim, alienado. Os amigos eram todos playboy. Roboão vivia no mundo de Bob. Roboão se achava o cara. Morre Salomão. Aí ele vê os amigos dele. Aí os conselheiros de Salomão estão ali. Irmão, Salomão era um cara sábio, sim ou não? E imagina os conselheiros de Salomão. Os caridosos. Meu Deus, o cara tinha acesso aos caras idosos que eram conselheiros de Salomão. Não eram bobos não, eram, irmão? Não. Só que Salomão tinha mil esposas. Salomão tinha um palácio riquíssimo, um exército gigantesco. Era caro manter Salomão. Então as pessoas tinham que pagar muitos impostos. Só que Roboão era um menino. Roboão não era ninguém, pô. Então o pessoal chega para Roboão e fala assim: Roboão, pega leve com a gente, diminui os impostos. Teu pai era muito caro. Aí os mais velhos falam assim: faz isso, cara. Diminui a carga. Eles vão te amar. Você vai ganhar o coração deles. Roboão, peraí, deixa eu falar com meus amigos aqui. Galera, deixa eu falar com a galera aqui. E aí, rapaziada, o que é que vocês acham? Não, dá mole não, pô. Dá mole não. Mostra que tu é igual ao teu pai. Que tu é mais que teu pai. Tu é rei agora. Tu é o cara. Contigo agora tem que ser mais, pô. Tu tem que ser mais. Aí ele chega lá: ah, é? O meu dedo vai ser mais pesado que o tronco do meu pai. Vocês vão pagar mais impostos. Sabe o que aconteceu? Ele não sabia. Aquele era o momento definidor da vida dele. Naquele momento, ele perdeu 10 tribos e ficou com 2. Deus tinha colocado ele como rei das 12 tribos. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente não sabe quais são os momentos definidores da nossa vida. Ele tinha que honrar aqueles velhos, aqueles cabelos brancos, aqueles sábios. Ele tinha que ouvir os conselhos. Ele achou que era mais do que era. E por não honrar, ele perdeu quase tudo. Um outro exemplo e eu termino. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Diga assim: Deus é um Deus compensador. Ele diz para Abraão: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus quer nos compensar, nos recompensar. Marcos capítulo 6, Jesus vai a Nazaré. Jesus chega à sua cidade natal para ministrar. Jesus já havia feito muitos milagres na Galileia, agora ele chega à cidade de Nazaré. O que é que Nazaré tinha de especial? Nazaré foi a cidade em que Jesus foi criado. Jesus tinha sido adolescente em Nazaré. Então as pessoas viram Jesus crescer em Nazaré, talvez parte da sua infância. Viram Jesus menino, viram Jesus crescer, viram Jesus jovem, viram Jesus ajudar seu pai na carpintaria, viram Jesus ali, conheciam Jesus. O texto de Marcos 6,5 diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. Diga, não pôde. Esse texto para mim é impressionante. Jesus não pôde realizar ali nenhum milagre. O texto é impressionante porque ele não está falando do apóstolo Paulo. Ele não está falando de um profeta qualquer, ele não está falando de um pastor como eu. Ele está falando de Jesus. Está falando do Emanuel, do Filho de Deus. Está falando do mesmo Jesus que andou sobre as águas. Do mesmo Jesus que tinha poder sobre o mar, sobre o vento. Do mesmo Jesus que disse para Lázaro voltar à vida depois de 4 dias. Está dizendo que esse Jesus não pôde realizar
milagres em Nazaré. Não pôde. Não é que ele não queria realizar milagres. O texto não está dizendo, não é isso. Ele queria. Ele não pôde. Isso é muito forte. Jesus não pôde realizar milagres em Nazaré. A pergunta é, por que Jesus não pôde realizar milagres em Nazaré? A resposta está nos versículos anteriores. Marcos 6, 2 e 3. Que vai dizer os comentários daquelas pessoas. Eles estão olhando Jesus ensinar e eles estão dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Tais milagres por suas mãos. O texto está dizendo que Jesus não fez nenhum milagre, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Eles olhavam para Jesus e diziam, quem ele pensa que é para nos ensinar? A gente conhece ele, E que milagres são esses que ele está fazendo através de suas mãos? Interessante que o texto diz que ele não fez milagres algum. Exato, não houve milagres. Na ótica de Marcos, que escreveu o Evangelho, não teve milagres. Ou seja, Jesus apenas curou alguns doentes, diz o texto. Mas eles estão chamando isso de milagres. Só que eles não sabiam que havia muito mais para ser derramado sobre eles. Isso aqui não era nada. Isso aqui era gotas. O que eles estão chamando de milagres? Jesus curou uma dor de cabeça. Jesus curou um bico de papagaio. Jesus curou uma calvície, sei lá. Jesus curou alguém. Estou com a coluna torta aqui. Estou com a dor de cabeça aqui. Curou. Só. Jesus não curou um cego de nascença. Jesus não levantou um paralítico. Jesus não fez nada disso. Mas a verdade é que eles estão subestimando Jesus. Eles estão tratando Jesus como mais um carpinteiro da região. Ele é um carpinteiro que voltou. É um carpinteiro qualquer. Eu conheço bem Jesus. Eu sei quem é Jesus. Ele era da minha sala de aula. Jogava bola comigo. Era do meu time. Conheço ele. Entendeu? Esse é Jesus. É filho ali de Maria ali. Soltava pipa com meu filho. Conheço ele. Eu me lembro quando ele foi lá na minha casa com o pai dele. Eles que fizeram a mesa da minha cozinha, o armário da minha cozinha, montaram minha cozinha toda. Ele foi lá com o pai dele montar. Eu me lembro. Trabalharam lá uns 2, 3 dias lá em casa. Fiz almoço para eles e tudo. Alguém olhou para Jesus e falou, quem é Jesus? Ele morava na rua 15 ali. Eu era vizinho deles. Aquela casa ali, amarelinha, assim. Então, eles moravam ali. Eu via crescendo, conheço o pai, conheço a mãe, conheço os irmãos, conheço o tio, conheço todo mundo. Jesus era o Messias, mas Jesus não correspondia à imagem mental que eles tinham do Messias. Ele não era o rei poderoso, montado num cavalo branco. Jesus era um mestre humilde de coração. Simples, de família humilde. Nascido em Belém. E criado ali, em Nazaré. Eles mesmos tinham um preconceito com o lugar deles. E Jesus era dali. A cidade de Nazaré não recebeu recompensa completa. Por quê, pastor? Porque não honrou Jesus. A chave para entender o fracasso deles está nas palavras do próprio Cristo. Jesus diz assim, não há profeta sem honra. Diga, sem honra. Senão na sua pátria, entre os seus parentes, na sua casa. Eles retiveram a honra e por isso não receberam o que Jesus carregava. Eles não conseguiram enxergar o que Jesus representava, o que Jesus carregava. Eles conheciam a sua família, o seu ofício, a sua origem. A honra desbloqueia os céus, mas a desonra também bloqueia os céus. Você pode dizer amém? Isso é na vida de qualquer pastor, de qualquer pregador. Se eu disser aqui, Rafael, prega, um exemplo, tá? Prega aqui. E eu desço. Rafael pode desgoelar aqui, meu irmão. Estela, um exemplo. Adora aqui.
e eu fico ali de braço cruzado, ela vai pregar aqui, vai cantar, vai ser difícil para ela. Agora, se eu a recebo com honra, a irmã Estela, e eu estou ali adorando, e vocês estão vendo que eu estou celebrando com ela, vamos ouvir o nosso querido irmão, aplauda ele, e eu recebo com honra, ele flui. Em qualquer ambiente, quando nós somos recebidos com honra, nós fluímos. Quando as pessoas nos olham, como eu disse, o brasileiro, com crítica, com olhar de juízo, ninguém flui, trava, os céus cerram. Toda vez que a honra não é atribuída, duas coisas acontecem. Você não recebe a unção que está sobre aquela pessoa. E a recompensa que Deus tem para você, através daquela pessoa, não te alcança.